Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Gustavo e hoje, dando continuidade ao nosso curso, nós vamos trabalhar com grandezas, regra de três simples e composta, ok? Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, certo? No final, na descrição do vídeo, eu vou deixar uma lista de exercícios sobre esse assunto, tá bom, pessoal? Bora lá então. Proporcionalidade entre grandezas. Definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, o comprimento, o preço, idade, temperatura, entre outros. Então, pessoal, grandeza é tudo aquilo que pode ser contado e medido. As grandezas podem ser classificadas em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Pessoal, é muito importante esse conceito de diretamente e inversamente para a resolução de problemas de regra de três simples e composta. Então, na hora de resolver uma regra de três, eu vou ter que analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Dessa forma, vamos lá. Grandezas diretamente proporcionais. São aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra, numa mesma razão. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma dividida em duas partes, a outra também fica dividida à metade. Pessoal, então aqui, por exemplo, se uma máquina produz 100 peças, se eu dobrar o número de máquinas, o que acontece com a produção? Também dobra. Então, se eu tenho duas máquinas, eu vou ter 200 peças. Se eu tiver 10 máquinas, eu tenho 1000 peças, tá? Então, à medida que uma dobra, a outra dobra. Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando operações inversas são utilizadas nas grandezas. Por exemplo, se dobrarmos uma das grandezas, temos que dividir a outra por 2. Se triplicarmos uma delas, devemos dividir a outra por 3. E assim sucessivamente. A velocidade e o tempo são consideradas grandezas inversas, pois, se aumentarmos a velocidade, o tempo é reduzido. Se diminuirmos a velocidade, o tempo aumenta. Então, por exemplo, se um carro está com a velocidade de 100 km por hora, significa que ele percorre 100 km em uma hora. Se eu dobrar a velocidade, se o carro estiver a 200 km por hora, isso significa que o tempo vai ser reduzido à metade, ou seja, o cara vai gastar meia hora. Então, lembrem disso. Grandeza diretamente. Se uma dobra, a outra também dobra. Grandezas inversamente. Se uma dobra, a outra fica reduzida à metade, ou seja, é aplicada uma operação inversa. Ok? Regra de três, simples. Quando, em uma relação entre duas grandezas, conhecemos três valores de um problema e desconhecemos apenas um, poderemos chegar à sua solução utilizando os princípios da regra de três simples. Para isso, basta que multipliquemos os meios entre si e os extremos também entre si. Acompanhe. Então, gente, uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Para resolver uma proporção, a gente aplica a propriedade fundamental. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, o A vezes D tem que ser igual a B vezes C. Então, numa regra de três simples, eu tenho 4 valores. Eu conheço 3 e tenho que determinar o valor de um quarto. Para calcular o valor desse quarto, a gente aplica a regra de três simples, certo? Exemplo. Fenobarbital é um anticonvulsivante. A quantidade recomendada para uma criança é de 180 mg por metro quadrado da superfície corporal da criança, a cada 24 horas. As doses com igual quantidade de fenobarbital devem ser administradas a cada 8 horas. Se uma criança tem área corporal de 0,32 metros quadrados, quanto cada dose de fenobarbital deve conter em miligramas? Então, pessoal, a primeira coisa é identificar as grandezas. Eu tenho duas grandezas aqui. Eu tenho a dosagem, que é em miligrama, e a área da superfície corporal, que é em metro quadrado. Então, eu tenho uma dosagem de 180 miligramas para cada metro quadrado. No caso dessa criança, ela tem uma área corporal de 0,32 metros quadrados, então a dosagem é X. Agora, o que é importante? O importante agora nesse problema é entender a relação entre essas setinhas aqui, ó. Eu sempre coloco uma setinha para baixo, aonde eu tenho a incógnita. Então, tá aqui, na dosagem, certo? No 180 e no X. Essa setinha para baixo significa que eu vou manter essa fração da forma que ela está. Agora, vamos analisar o seguinte. Devemos analisar área e dosagem, se elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, se a criança tem uma área de 1 metro quadrado,
significa que a dosagem é de 180 miligramas. Se ela tem uma área de 0,32 metros quadrados, ou seja, diminuiu a área, o que tem que acontecer com a dosagem? Também tem que diminuir. Se diminui a área e diminui a dosagem, significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Com isso, as duas setinhas para baixo. Dessa forma, para resolver a questão, basta agora igualar as frações, ou seja, 180 está para x, assim como 1 está para 0,32. 1 vezes x é x, 180 vezes 0,32 deu 57,6 miligramas. Só que essa dosagem é para 24 horas. Como a dosagem tem que ser administrada a cada 8 horas, então a gente precisa dividir o 57,6 por 3, que vai dar 19,2 miligramas a cada 8 horas. Essa é a dosagem do medicamento. Ok, pessoal? Regra de 3 composta. A regra de 3 composta é utilizada em problemas com mais de duas grandezas, direta ou inversamente proporcionais. Ou seja, todo problema que tenha 3 ou mais grandezas é uma regra de 3 composta. Exemplo. Uma empresa hoje atua com um quadro de 16 funcionários em uma jornada diária de 6 horas. Nessas condições, ela é capaz de produzir 120 produtos por dia. O número de funcionários necessários para produzir 200 produtos, caso a jornada de trabalho seja aumentada para 8 horas diárias, será de... Então, primeira coisa, quais são as grandezas envolvidas no problema? Eu tenho funcionários, eu tenho a jornada em horas e tenho o número de produtos produzidos pela empresa. Então, olha aqui, 16 funcionários trabalhando 6 horas por dia produzem 120 produtos. X funcionários trabalhando 8 horas por dia vão produzir 200 produtos. Então, as grandezas já estão aqui. Agora, resta saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, para isso, pessoal, a gente precisa analisar a ideia das setinhas. Então, vamos lá. Eu coloco a setinha para baixo, onde eu tenho a variável. Então, tá aqui, ó, funcionários. Só que agora eu vou analisar as grandezas duas a duas. Sempre aqui tem a incógnita com o que não tem. Então, olha aqui. Trabalhando 6 horas por dia, para uma produção fixa, eu preciso de 16 funcionários. Agora, se eu colocar os funcionários trabalhando 8 horas por dia, eu vou precisar de quantos funcionários para realizar a mesma tarefa? Então, você vai pensar que é a mesma quantidade de produtos. Então, ó, trabalhando 6 horas, 16 funcionários. Se eu aumento a jornada de trabalho, eu posso diminuir o número de funcionários. Então, se aumenta horas e diminui funcionários, essas grandezas são inversamente proporcionais. Uma aumentou, a outra diminuiu. Então, aqui nas horas, eu vou colocar a setinha para cima, certo? Analisei horas. Agora eu vou analisar produtos e funcionários. Então, a gente vai fixar as horas. Hora é um valor fixo. Não importa qual, é fixo. Agora, ó, 120 produtos são produzidos por 16 funcionários. Para produzir 200 produtos, ou seja, está aumentando o número de produtos, o que eu preciso fazer com o número de funcionários? Preciso aumentar o número de funcionários. Se aumenta produtos e aumenta funcionários, as grandezas são diretamente proporcionais. Com isso, setinha para baixo. Então, pessoal, é muito interessante entender o conceito, então. Se um aumenta, o outro diminui, inversamente. Setinha uma para baixo, outra para cima. Se um aumenta, o outro também aumenta, quer dizer que elas são o quê? Diretamente proporcionais, tá bom? Se uma tivesse diminuído e a outra também seria diretamente proporcional. Como é que a gente resolve isso agora? Isola no primeiro membro sempre quem tem a variável, no caso, então, 16 sobre x, e isso é igual ao produto das outras razões. Só que quem tem setinha para cima, você inverte a fração, olha lá, ó, estava 6 e 8, aqui vem então quem? 8 e 6, vezes 120 e 200, mantém porque a setinha está para baixo. Certo? O que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode simplificar aqui as expressões, certo? Vamos lá, eu tenho aqui 120 e 200, dá para dividir por 40. Aqui fica 3, aqui fica 5, certo? Aqui, 8 e 6, dá para dividir por 2, aqui fica 4, aqui fica 3. Agora a gente tem que 16 sobre x é igual a 4 terços vezes 3 quintos, certo? A gente pode cortar o 3 com 3, então sobra 4 quintos. Multiplica agora cruzado, proporção, né? Produto dos extremos igual ao produto dos meios.
4x igual a 80. Então, logo, x é 20. Tá bom, pessoal? Exemplo 3. Uma indústria produz 2.940 blocos de concreto em 7 dias, em um período de 6 horas diárias. Assinale a alternativa que apresenta quantos blocos essa indústria produziria em 15 dias, se o período de trabalho fosse de 12 horas diárias, considerando o mesmo ritmo de trabalho. Ok. Então, vamos lá. Quais são as grandezas? Blocos, dias e horas. Então, ela produz 2.940 blocos em 7 dias, trabalhando 6 horas por dia. Agora a pergunta é, quantos blocos serão produzidos em 15 dias, com a jornada de trabalho agora de 12 horas? Então, da mesma forma que o anterior, setinha para baixo onde está incógnito. Agora a gente vai analisar duas a duas. Fixa horas, ó, o número exato de horas, não importa, vamos falar assim, 10. E analisa apenas blocos e dias. Então, em 7 dias são produzidos 2.940 blocos. Em 15 dias, ou seja, aumentou o número de dias. O que acontece com o número de blocos? Também aumenta. Se aumenta dias, aumenta blocos, diretamente proporcional, setinha para baixo também aqui. Agora, fixa os dias. Vamos lá, se os dias são 10, então está fixo. Analisa horas e blocos. Então é o seguinte, trabalhando 6 horas por dia, eu consigo produzir 2.940 blocos. Se eu trabalho 12 horas por dia, o que vai acontecer com o número de blocos? Tem que aumentar também. Aumenta horas e aumenta blocos, significa que elas são diretamente proporcionais. Então, resolvendo, isola quem tem a variável número mesmo e multiplica as outras frações aqui, as razões. Como a setinha está para baixo, mantém 7 sobre 15 e 6 sobre 12. O 6 e 12 dá para dividir por 6, fica meio. O 7 e 15 não dá para simplificar. 7 vezes 1 é 7, 15 vezes 2, 30. Então, 7x, produto dos meios, é igual a produto dos extremos. 7x é igual a 88.200. 88.200 dividido por 7, x igual a 12.600. Então, é possível fabricar em 15 dias, trabalhando 12 horas por dia, um total de 12.600 blocos. Letra E. Exemplo 4. Estudando 3 horas por dia durante 16 dias, Iago realizou 400 exercícios. Quanto tempo seria necessário para que ele realizasse 500 exercícios estudando 4 horas por dia? Então vamos lá, grandezas envolvidas na questão. Horas, dias e exercício. Então, estudando 3 horas por dia, em 16 dias, ele resolveu 400 exercícios. Agora, estudando 4 horas por dia, durante X dias, ele vai resolver 500 exercícios. Então, primeira coisa, setinha para baixo onde está incógnito. No 16 no X. Vamos fixar a quantidade de exercícios para a mesma quantidade de exercício. O que acontece com horas e dias? Estudando 3 horas por dia, ele vai demorar 16 dias para realizar essa quantidade de exercícios. Mas se ele aumenta para 4 horas de estudo, ele vai terminar essa quantidade de exercícios em menos dias. Então, quer dizer o seguinte, aumentou horas diárias de estudo, diminuiu dias para realizar a tarefa. Então, quer dizer, um aumenta, o outro diminui, grandezas inversamente proporcionais. Então, com isso, setinha para cima. Agora a gente fixa as horas, ou seja, é sempre o mesmo número de horas. Então, vamos lá. Dá para resolver 400 exercícios, então, em 16 dias. Sempre com a mesma quantidade de horas de estudo. Agora, para resolver 500 exercícios, ou seja, aumentou o número de exercícios, então o que tem que acontecer com o número de dias? Aumentar também. Se aumenta exercício e aumenta dias, essas grandezas são, no caso, então, diretamente proporcionais. Então, o que a gente faz? Isola o x, então 16 está para x, assim como o produto das outras duas grandezas. Mas olha aqui, ó, setinha para cima, inverte a fração, 4 terços, vezes 400 por 500. Gente, dá para cortar 2 zeros aqui com 2 zeros, então ficou 4 terços vezes 4 quintos. Só que a gente sabe que 4 vezes 4 dá 16 e 3 vezes 5 dá 15. Como a gente tem uma igualdade entre duas frações, os numeradores são iguais, a gente pode cancelar. Com isso, sobra que x vezes 1 é x, 1 vezes 15, 15. X igual a 15. Então, serão necessários 15 dias para realizar a tarefa. Ok?
Pessoal, então era isso aí. Então, ó, no final, na descrição do vídeo aqui, tem uma lista de exercícios sobre regra de três simples e compostos. Então, tentem fazer, tá bom? Na próxima aula, eu vou falar sobre porcentagem. Pessoal, até a próxima.